Bem-vindo e bem-vinda a mais um Que Problema é Esse? E nesse nosso quadro de hoje falando sobre síndrome de burnout. Que problema é esse? E para falar desse tema, ninguém melhor do que a especialista Andréia Magalhães. Obrigada, Márcia. Obrigada, querida, pela presença. Imagina, obrigada. Gente, vocês não sabem, quase tive que matar para fazer essa agenda com a Andréia. Mas como isso é contra a saúde, né? Então eu resolvi usar uma estratégia mais assertiva. Mas a Andréia, ela tem uma agenda nesse momento muito tumultuada. Ela faz parte da equipe do Instituto Logos, né? Um grande privilégio para nós tê-la na equipe. Obrigada. Mas a Andréia é professora na PUC Goiás e neste momento doutoranda, o que tem deixado a agenda dela muito tumultuada. Verdade. Andréia tem mestrado na área de psicologia da saúde e o doutorado também nessa área. E o doutorado dela está falando de um tema que margeia o nosso tema do Que Problema é Esse hoje. Fala um pouquinho da sua pesquisa. Então, Márcia, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A Logos é minha casa. E, na verdade, fiquei mais feliz de poder falar de um tema que é muito preocupante. Nós temos no doutorado um projeto de pesquisa que hoje avalia e estuda como os profissionais da área da saúde estão adoecendo. Essa é uma preocupação hoje da maioria das instituições públicas e privadas e a gente precisa estudar, precisa aprimorar para ter condição de tratar e cuidar desse público. Com certeza. Então, isso hoje é uma preocupação não só entre profissionais, mas da comunidade de uma forma geral. A comunidade científica de uma forma geral tem preocupado muito com o adoecimento profissional. Sim. E é também basados nessa preocupação que nós estamos aqui com esse Que Problema é Esse? A gente sabe que no ambiente de trabalho, o processo de adoecimento, ele se dá às vezes num foco específico e às vezes num foco crescente. Sim. Então a gente vive estresse no dia a dia e isso é uma coisa natural, mas existe aquele estresse que já não é mais natural e não é saudável. A ansiedade faz parte, o ser humano ele é por essência ansioso, mas às vezes a gente entra num quadro de ansiedade que já é uma patologia, já tem para si um diagnóstico. E aí a gente vai evoluindo para quadros que não tem nada de normal, que seriam pânico, a síndrome do pânico de uma forma mais ampla, as fobias e chegando à depressão. E nesse programa de hoje o nosso foco, síndrome de burnout. Então, Andréia, fala para o nosso público que problema é esse? E um problemão, Márcia, um super problema. Quando a gente pensa na síndrome de burnout, ela é uma doença crônica, ela tem características importantes de cronicidade, porque ela não tem cura, e essa é a maior angústia das pessoas que são acometidas. Quando a gente pensa na síndrome, a gente pensa nesse profissional que, por todas as razões que envolveu o espaço, a tarefa, aquilo que ele fazia, e de repente ele adoece. Sim. A partir de um estresse que antes ele, em algum momento ele conseguia lidar com isso, mas ele não procurou recurso, ou ele não teve condição de ter recurso e caminhou para a cronicidade, chegando à síndrome de burnout. Então a síndrome, ela é uma patologia que limita, que não permite esse profissional continuar atuando na mesma área de profissão ou tendo muita dificuldade para continuar exercendo. Sim. Porque uma das características, inclusive, da síndrome de burnout é porque ela tende a acometer profissionais cuidadores. Por isso a preocupação nossa com quem está na área da saúde, com quem atua na área da saúde. Então a gente fala muito, quem cuida de quem está cuidando. Olha aí. Não é? Como essa pessoa se percebe num contexto naturalmente estressor, um ambiente cheio de dificuldades, cheio de problemas, como lidar com esse profissional, porque a síndrome ela vai limitar inclusive a atuação numa área que foi por escolha, que ele gosta, que de repente que tinha o prazer, não era desprazeroso fazer. Não, pelo contrário, às vezes por excesso de responsabilidade, por tentar atender a necessidade institucional, a necessidade da tarefa que ele se propõe, ele acaba adoecendo. Tá. Bom, a gente está vendo a relevância desse tema. E para você que nunca ouviu falar sobre esse problema, síndrome de burnout, Andréia, qual que seria a definição que nós poderíamos dar, simples, sucinta, para quem nunca ouviu falar entender o que é isso? Esse nomão que às vezes é até difícil de falar, né? Verdade. Burnout significa queimar-se, né? Um termo espanhol, e
pela definição do termo, a gente já pensa na gravidade, aquilo que queima, aquilo que me consome, não é? De uma forma mais simples, para a gente pensar, inclusive, nas relações, como estão essas pessoas à nossa volta, a gente usa de critérios de observação diária mesmo. Essa pessoa consegue levantar para trabalhar de uma forma tranquila, ou é aquele profissional que a hora que acorda e fala assim, ai, nossa, eu já tenho que ir para aquele lugar. Só de pensar já está queimando. Sintomas que vão surgindo e que num primeiro momento não há um comprometimento fisiológico, mas que já sinalizam que essa pessoa está desenvolvendo, está cronificando determinado grau de estresse. Né? Nós temos instrumentos, mas o olhar clínico para esses profissionais, como essas pessoas se constituem no ambiente, é um fator determinante para a gente observar se ela está adoecendo ou não. E os sintomas, as manifestações psicossomáticas, de certa forma, elas também indicam possibilidade do desenvolvimento da síndrome de burnout. Então, começa com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, e isso a gente vai passando por cima sem muito cuidado, sem muito zelo. Até porque às vezes são dores que a pessoa tem e vai achando que é pura, é aquilo. Faz a banalidade do sintoma. Não entende a gênese. Exatamente. Perfeito. Então, a preocupação que nós temos é observar o grau e a condição de estresse que essa pessoa vive e como ela enfrenta, quais são as estratégias de enfrentamento que ela utiliza para poder passar pela situação para não adoecer ou para minimizar esse sofrimento, para não desenvolver a síndrome de burnout. Perfeito. Que, de um modo muito prático, é o estresse crônico, é um estresse já em condição de cronicidade. E aí a preocupação é porque ela já não tem cura. Olha só, muito sério esse nosso tema de hoje, né? E nós queremos deixar como fechamento desse nosso quadro de hoje a seguinte sugestão: esteja atento a si mesmo. Às vezes nós estamos com o olhar todo voltado para fora, o olhar voltado para a responsabilidade que eu tenho de cumprir a minha função, como a Andréa disse, né? Eu gosto do que eu faço, então eu não vou percebendo. Eu fiquei lembrando, Andréa, do sapo, né, na lagoa, de água vulcânica, que vai indo até que morre ali cozido, porque ele não percebeu que a água estava se aquecendo. Porque afinal de contas ficar na lagoa é bom. É verdade. É verdade. Então assim, o cuidado de você olhar para si mesmo, se perceber nos sintomas. E se você tem dúvidas sobre esse tema, nós estamos aqui com o desejo de te apoiar a entender melhor, né? Manda um e-mail, tá aqui o nosso contato de e-mail, manda um e-mail pra gente, a gente pode se comunicar com você ou marque um horário. Uma boa estratégia é conversar com um psicólogo. Marque uma sessão, às vezes você nunca fez terapia, mas marque uma sessão para uma conversa inicial, onde um profissional da psicologia, entendedor desse tema, vai poder te apoiar, não é isso, Andréa? Isso é muito importante, né? Essa autoanálise, essa percepção do que está acontecendo, ou mesmo que não saiba o que está acontecendo, buscar ajuda é fundamental para a manutenção de saúde física e emocional. Com certeza, saúde integral é o que nós queremos. E nesse nosso quadro de hoje, espero que a gente tenha te apoiado para entender um pouco mais sobre isso e saber como buscar uma ajuda para entender melhor, porque o que nós queremos mesmo é que você, eu, nós todos estejamos mais saudável possível. Andréa, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Márcia. Tá certo. Vou te chamar de novo. Pode chamar. Até o nosso próximo. Que problema é esse?